Olá, que a paz esteja com quem nos ouve. Hoje, a gente vai encarar uma daquelas perguntas que, sabe, tiram o sono de muita gente. Um verdadeiro clássico da teologia. Com certeza. Se Deus é soberano e, está no controle de tudo, como é que a culpa pelas nossas mancadas cai no nosso colo? A famosa tensão, né? Exato. E para nos guiar nessa investigação, a gente está com o capítulo 2 do livro Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler. A nossa missão aqui é tentar entender os argumentos sobre quem leva a culpa pelo mal no mundo. É Deus? É o diabo? Ou somos nós mesmos? Bora tentar desvendar esse mistério. É a tensão fundamental, né? De um lado você tem a ideia de um Deus todo-poderoso que governa o universo, e do outro a nossa experiência diária, sabe? De fazer escolhas e arcar com as consequências. Sim. O que o Geisler tenta fazer é mostrar que essas duas verdades não precisam se anular. Elas podem, de alguma forma, caminhar juntas. E ele já começa quebrando o gelo com uma história ótima que viu na placa de uma igreja presbiteriana. Ah, essa é muito boa. Dizia assim: nós cremos na predestinação, mas dirija com cuidado porque você pode bater num presbiteriano. É genial, porque resume perfeitamente o paradoxo. Totalmente. A gente vive essa contradição o tempo todo, né? Sem nem pensar. A gente reza para dar tudo certo, mas tranca a porta de casa mesmo assim. Se Deus já decidiu tudo, por que eu preciso me preocupar? Exato. Essa é a ponta do iceberg. E para tentar resolver essa tensão, o livro apresenta uma visão que ele chama de calvinismo extremado. Certo. A lógica é mais ou menos assim. A nossa liberdade é apenas a capacidade de fazer o que a gente deseja. Só que, no fim das contas, é Deus quem coloca esses desejos no nosso coração. Entendi. Então, eu sou livre para escolher entre sorvete de chocolate ou de creme, mas o desejo por um ou por outro, lá no fundo, veio de Deus. Essa é a ideia. Se a gente levar essa lógica até o fim, nossa, a coisa fica complicada, né? Fica muito complicada. Porque se Deus nos dá todos os nossos desejos, isso inclui os desejos bons e, claro, os desejos maus. E se Ele nos dá o desejo de fazer algo errado, a responsabilidade final pela ação errada não seria nossa. Seria de quem originou o desejo. Exato. Ou seja, a culpa seria de Deus. É aqui que o argumento começa a fazer água, pelo que eu entendi do texto. O Geisler usa o exemplo de Judas Iscariotes para mostrar isso. Um exemplo perfeito. A Bíblia não diz que Deus colocou no coração de Judas o desejo de trair Jesus. Pelo contrário, o texto de João 13,2 é bem específico. Exatamente. Ele diz que o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. A fonte daquele desejo maligno é explicitamente atribuída ao diabo, não a Deus. O que já cria um problema sério para essa ideia. Para a ideia de que todos os desejos vêm de Deus. Sim. Ok, então o desejo de Judas veio do diabo. Mas isso só empurra a pergunta um passo para trás, certo? Como assim? Se a gente seguir essa mesma lógica, de onde veio o primeiro desejo do diabo de se rebelar? Ele não tinha um diabo para sussurrar no ouvido dele. E essa é a pergunta de $1 milhão que, segundo o autor, desmonta essa visão. Se todos os desejos vêm de Deus, então, logicamente, Deus teria que ter dado a Lúcifer, um anjo perfeito, o desejo de se rebelar contra ele mesmo. exato, Deus teria que ter desejado a própria traição. O que cria uma contradição que simplesmente não tem como resolver. A Bíblia inteira descreve Deus como um ser inerentemente bom. O texto cita Hebreus 6,18, que diz que é impossível que Deus minta. E Tiago 1,13, que afirma que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, se Deus é 100% bom, ele não pode originar um desejo mau. Seria, como o autor diz, desenhar um círculo quadrado. simplesmente não faz sentido. É uma impossibilidade lógica e teológica. A natureza de Deus impede que ele seja a fonte do mal. Então, se aceitamos isso, somos forçados a procurar a origem do mal em outro lugar. O argumento do calvinismo extremado, então, chega num beco sem saída. Exatamente. Certo. Então, se essa visão não funciona, qual é a alternativa que o Geisler apresenta? Se não foi Deus quem começou tudo isso, quem foi? Por onde a gente começa a procurar?
O Geisler constrói a resposta em 3 passos lógicos, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Ok. O primeiro passo é estabelecer que Deus criou apenas coisas boas. Ele volta lá para Gênesis, no final da criação, quando Deus olha para tudo que fez e o veredito é... Tudo havia ficado muito bom. Exato. Incluindo os anjos e os seres humanos, claro. Então Lúcifer, no início, era bom. Tipo, 100% bom, sem nenhum defeito de fábrica. Exatamente. Um criador perfeito, por definição, só pode produzir obras perfeitas. Lúcifer não foi criado como o diabo. Ele foi criado como um anjo bom, poderoso, belo. A maldade foi algo que surgiu depois. Ok, primeiro passo. Tudo que Deus criou era bom. Qual é o segundo? O segundo passo é que uma das coisas boas que Deus deu a essas criaturas perfeitas foi o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E a liberdade em si é uma coisa boa. É ótima. Como o livro brinca, você nunca vai ver uma manifestação com gente segurando cartazes que dizem abaixo a liberdade. O próprio ato de argumentar que não somos livres é, ironicamente, Um exercício de liberdade. É verdade, a gente valoriza demais a liberdade, né? de escolha, de expressão, de ir e vir. É algo que parece ser essencial para a gente. Sem dúvida. A liberdade é o que permite o amor, a criatividade, a moralidade. O mundo de robôs programados não teria nada disso. Então, a liberdade é um presente, um bem valioso. Certo. Então, Deus criou os seres bons e deu a eles um presente bom, que é a liberdade. Agora vem o terceiro passo, que eu imagino que seja onde tudo se conecta e complica. O uso desse presente bom. A livre escolha é a fonte do mal. Ser verdadeiramente livre significa ter a capacidade de escolher o bem que Deus planejou, mas, por consequência, também ter a capacidade de rejeitar esse bem e escolher outra coisa. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Então a ideia é que a ferramenta da liberdade é sempre boa, mas o que a gente faz com ela é nossa responsabilidade. Isso. Isso muda completamente a forma de olhar para a culpa. Não é sobre quem te deu a faca, mas sobre como você a usou. Essa é a analogia perfeita. O autor usa uma parecida. O governo nos dá a liberdade de dirigir um carro. Essa liberdade é boa, permite que a gente trabalhe, viaje, viva. Certo. Mas se alguém usa essa liberdade para dirigir bêbado e causar um acidente, a culpa não é do governo que deu a permissão para dirigir. A culpa é de quem fez a má escolha. Então, Deus nos deu o fato da liberdade. E nós somos responsáveis pelos atos de liberdade. E isso faz uma distinção muito clara. A fonte da capacidade de escolher é Deus, e isso é bom. Mas a fonte da ação de escolher o mal é a criatura. A responsabilidade fica com quem age. Exatamente. Mas, com certeza, nem todo mundo concorda com essa ideia. O texto menciona a visão de um teólogo bem importante, o Jonathan Edwards. Qual era o argumento dele? Sim, Edwards tinha uma visão diferente. Ele argumentava de forma simplificada que a nossa vontade sempre escolhe o desejo mais forte do momento. E, como a nossa natureza humana depois da queda é caída, nosso desejo mais forte é sempre pelo mal. Pelo bem. Basicamente, sim. Parece lógico, mas isso não nos leva de volta para o problema inicial. O teólogo R. Sproul, que é citado no livro, chama isso de problema torturante. E é torturante mesmo. Se a gente precisa de um desejo para agir, de onde veio o primeiro desejo de pecar em Lúcifer e em Adão? Eles não tinham uma natureza caída para culpar. A vontade deles era teoricamente boa. O que a empurrou para o mal? Exatamente. Eles estavam num estado de perfeição, não havia uma inclinação interna para o mal, então a pergunta crucial retorna. Quem ou o que causou aquele primeiro desejo de se rebelar? E a resposta que o Geisler oferece é... Ao mesmo tempo simples e profundamente complexa. A pergunta quem me fez pecar, a resposta é fui eu. E aí que ele introduz o conceito de ação autocausada. Confesso que minha cabeça dá um nó com isso. Parece que algo surgiu do nada, tipo mágica. É um conceito difícil, sem dúvida. Como uma ação pode ser a sua própria origem, sem nada para empurrá-la? A distinção filosófica que ele faz é a chave.
Ele diferencia um ser autocausado de uma ação autocausada. Um ser autocausado é impossível. Certo. Para algo se criar, ele precisaria existir antes de existir, o que é uma contradição. Ninguém pode se puxar para a existência pelos próprios cabelos. Ok, essa parte eu entendi. Um ser não pode se criar. Mas e a ação? Com uma ação é diferente. Para uma ação acontecer, o ser que a pratica já precisa existir. Pense no ato de Deus criando o universo. Não havia nada antes, nenhuma causa externa que forçou Deus a criar. Foi uma ação que se originou nele mesmo. Uma ação autocausada por um ser que já existia. Da mesma forma, Geisler argumenta que o primeiro pecado de Lúcifer foi uma ação autocausada. Lúcifer já existia como um ser bom e livre, e a partir de si mesmo, ele originou uma ação má. Não havia uma causa externa, nenhuma natureza caída e interna. A causa foi a sua própria vontade. Então a vontade livre tem esse poder de iniciar uma nova cadeia de causa e efeito, por assim dizer. Ela pode ser o motor de arranque de uma ação. Exato. Mas as influências externas, ninguém vive numa bolha. Nossa criação, a sociedade, nossos traumas, tudo isso não pesa na balança? A gente não é só um produto do nosso meio? Olha, o texto aborda isso diretamente. A visão apresentada é que essas coisas nos afetam, mas não nos forçam. Elas nos influenciam, mas não nos determinam. Pense assim. Você pode sentir um impulso muito forte de gritar com alguém no trânsito. O ambiente, o estresse, tudo isso cria a influência, o impulso. Mas entre sentir o impulso e abrir a boca para gritar, existe um momento de escolha. Faz sentido. A responsabilidade moral está nessa escolha, na decisão de agir ou não sobre o impulso. A influência pode ser a faísca, mas a gente escolhe se joga gasolina nela ou não. Certo. Essa ideia toda da ação autocausada e da liberdade é bem filosófica, mas o Geisler conecta isso com a Bíblia, né? Onde a gente vê essa noção de livre-arbítrio nas Escrituras. A evidência está espalhada de Gênesis a Apocalipse. Antes da queda, por exemplo, Deus deu uma ordem clara a Adão e Eva sobre a árvore. A árvore do conhecimento. Exato. Uma ordem só faz sentido se a pessoa tem a capacidade de obedecer ou desobedecer. Se eles fossem robôs programados para obedecer, o comando seria inútil. E o ato deles é chamado de transgressão, desobediência. Palavras que implicam escolha e culpa pessoal. Exatamente. Ok, isso antes da queda. Mas e depois? A gente não ficou, de certa forma, quebrado e escravo do pecado? A nossa liberdade não foi comprometida? Sim, foi comprometida, mas não eliminada. O autor usa a imagem de que a imagem de Deus em nós foi manchada, mas não apagada. Entendi. Por isso a Bíblia continua a tratar as pessoas como agentes responsáveis. O texto cita passagens que falam de uma ignorância deliberada ou de pessoas que suprimem a verdade. São verbos de ação. Até a escravidão ao pecado, em Romanos 6, é descrita como um ato de se oferecer a ele. A linguagem é sempre de agência. Isso fica muito claro naqueles convites diretos que Deus faz ao povo, né? Escolham hoje a quem irão servir, em Josué ou em Deuteronômio. Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida. É um convite direto com duas opções reais na mesa. Não é eu vou forçar vocês a viverem, mas escolham a vida. A responsabilidade está toda aí. Exatamente. A estrutura desses convites pressupõe que a audiência tenha capacidade real de escolher. São apelos a uma vontade livre. Mas isso não quer dizer que a gente consegue ser bom e escolher a Deus por nossa própria força, como se não precisássemos de ajuda, porque aí seria outra teologia completamente diferente. Não, de forma alguma. Como a graça de Deus entra nessa equação que o Geisler monta? Esse é um ponto crucial que o autor faz questão de amarrar. A liberdade que temos depois da queda não é suficiente por si só para nos levar a Deus. Ele cita Jesus em João 15. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Isso. A liberdade de escolher o bem e a salvação só é possível porque a graça de Deus age primeiro, nos capacitando a fazer essa escolha. Então a graça não anula nossa liberdade, ela restaura. Exatamente. Ela nos capacita. O livro cita outro teólogo, o W.G.T. Shedd, com uma frase que eu acho fantástica. Ele diz que a graça age em nós como uma inclinação, não como uma compulsão. Gostei dessa distinção. Inclinação é um convite, um empurrãozinho.
uma ajuda. Compulsão é ser arrastado à força. Muda tudo. Muda tudo. A graça nos atrai, nos convence, nos move, mas não nos força mecanicamente. Ela age na nossa vontade sem violá-la. Isso permite preservar as duas verdades, a soberania de Deus em iniciar a salvação. E a nossa responsabilidade em responder a esse chamado. Mas, e aqueles versículos mais difíceis, que parecem dizer o contrário? Lembro que o texto cita um em João 12, que diz que as pessoas não podiam crer. Isso soa bem fatalista, não? Soa. Parece que a porta estava trancada para elas. Sim. Sim, e esses são os versículos que desafiam qualquer sistema teológico. Mas o contexto é a chave. O autor mostra que, apenas 2 versículos antes, o texto diz que, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Ah! A incapacidade de crer não surge do nada. Ela é apresentada como resultado de uma incredulidade teimosa e persistente. É como se a porta que antes estava aberta fosse fechada por dentro, tantas vezes que a pessoa não conseguisse mais abri-la por conta própria. É uma ótima analogia. A condição de não poder crer foi uma consequência das escolhas anteriores de não querer crer. Exato. A escolha de rejeitar a luz repetidamente leva a uma condição de escuridão, onde não se pode mais ver. A responsabilidade pela escuridão recai sobre quem escolheu fechar os olhos em primeiro lugar. Uau! É muita coisa para processar. Então, no fim das contas, qual é o grande quadro que o Gessler pinta? O que tudo isso significa quando a gente junta as peças? O quadro final é um que se recusa a simplificar a realidade, sacrificando uma verdade pela outra. Não é uma questão de ou soberania de Deus ou livre-arbítrio humano. Certo. A visão que ele defende é que as duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Deus é soberanamente soberano em seu controle e em sua graça, e nós somos genuinamente livres em nossas escolhas e, portanto, moralmente responsáveis por elas. É o famoso mistério, mas um mistério que a gente consegue pelo menos entender melhor as bordas, as regras do jogo. A gente não precisa anular um lado para afirmar o outro. E isso nos deixa com uma pergunta importante para refletir, sabe? Que vai além do debate teológico. O texto inteiro reforça que nossas escolhas são reais, têm consequências e que somos os autores das nossas ações. Sim. Se a graça de Deus nos capacita para o bem e a nossa liberdade abre a porta para o mal, o que isso nos diz sobre o tipo de relacionamento que um criador assim desejaria ter? Um relacionamento forçado não seria um relacionamento de verdade. Exato. Se o amor, a adoração e a obediência fossem forçados, se não houvesse a possibilidade real de dizer não, que valor eles teriam? Um robô programado para dizer eu te amo está realmente amando? Uma boa pergunta. A existência da liberdade, mesmo com todos os seus riscos terríveis, talvez seja a única coisa que torna o amor genuíno possível. Uma reflexão poderosa para a gente levar. E a gente continua essa conversa aprofundando ainda mais os temas de eleitos mais livres. Com certeza. Que Deus abençoe a todos.